Fala rapaziada, hoje o vídeo vai ser diferente. Eu convidei um seguidor do canal para fazer um bate-papo e ele vai fazer uma corrida no particular para mim. Eu fiz uma postagem no Instagram, dá uma olhada do lado, e algumas pessoas entraram em contato. E a primeira pessoa que estava mais próximo da região que eu tô, que é onde eu moro aqui, na verdade na Zona Leste, próximo do Shopping Aricanduva, entrou em contato comigo, a gente trocou aquele bate-papo e ele tá chegando para me buscar. Vamos. Ele chegou, ó. Nós conversamos, ele falou que tinha uma Kicks. Ele chegou, então vamos lá. Uma ideia, a gente trocar uma ideia com ele, saber um pouquinho da história. E também ele vai me ajudar, porque eu ia ter que chamar um aplicativo, não é verdade? Cara, e por que não chamar um seguidor, alguém que acompanha o nosso trabalho aqui, e dar a oportunidade também de ele falar um pouquinho de como é a jornada dele, as dificuldades, e se quiser também falar tudo que pensa sobre os aplicativos, essa é a oportunidade. Além disso, foi loteria, né? E aí, o colega vai dar aquela moral, porque ele chegou de Kicks, rapaz do céu, hein? Aí sim. Mas no final a gente vai dar aquela moral também, porque é justo. Ia chamar um carro de aplicativo e também vamos dar aquela moral pro colega também. E ele já sai aqui da Zona Leste com uma corrida direto para a região de atuação dele, que é a região do Uberblack. Bom, estamos chegando e vamos lá. E olha ele aí, ó. Ó o Davi, nosso seguidor aí. Vamos trocar aquela ideia, meu irmão. Daniel. E aí? Tranquilo? Vamos para a área de atuação? Vamos para a área de atuação do Aí Black? sim, ó. Hoje você tem total liberdade para falar o que você pensa sobre os aplicativos, as coisas boas, as coisas ruins, e contar um pouquinho da história do Davi. Com certeza. Tamo junto? Tamo Pensei junto. em fazer um vídeo assim hoje, eu falei, vamos aproveitar aí o colega. Vamos participar. Quase hoje. vizinho, hein? Quase vizinho. Vamos pra cima então. Vamos pra cima. Essa Kicks aí, e manda bala aí no Uberblack. Tá há quanto tempo com esse carro aí? Tô 1 ano com a Kicks. 1 ano. Minha segunda Kicks já. Já a segunda Kicks? Segunda Kicks. É o carro coringa, Primeiro eu costumo Versa, dizer. depois Kicks, Cronos, Kicks. Olha aí, hein? Ah, você vai contar tudo Vou isso pra contar gente. toda a história. Então vamos lá, meu irmão, vambora. Bora. Ah, vamos com o homem aí. Ô, louco, hein? O homem tá de tablet também. E aí? E esse tablet aí? Nada se cria, tudo se copia, né? Cara, o importante é ganhar dinheiro. É isso. Ó, o cara é seletivo. 41% de taxa de aceitação é porque escolhe corrida. Ah, escolha, tem que escolher, Muito né, bom, meu? irmão. Não tem Vamos jeito. lá. Meu amigo, bora lá. Quem é o Davi? Davi, Simone amigo, 37 anos, nascido em São Paulo. E vim parar no aplicativo pelo gostar da profissão. Eu não estava desempregado há 6 anos atrás, estava trabalhando de promotor de vendas. Sim. E queria alguma coisa que me motivasse, não só contas a pagar, uma profissão. Sim. E um amigo meu, chamado Iron, Perfeito. ele estava 6 meses no aplicativo e falou, cara, amigo de infância mesmo, ele falou, cara, isso aqui é sua cara. Você te conhece? Já me conhecia, sabia que eu queria trabalhar na rua, queria trabalhar com entrega, alguma coisa similar a isso. Isso foi na em que infância. ano? Ah, isso, quando nós era... Não, o ano que você entrou no aplicativo. 2019, janeiro de 19. Perfeito. Aí ele falou, mano, se eu fosse você eu arriscava. Eu tô vendo que você tá meio desmotivado, meio assim com a vida. E se eu fosse você eu arriscava. Aí eu fui lá e aluguei um carro por 2 meses. Você já tinha algum carro ou não? Não. Você tinha o seu trabalho. Tinha o meu trabalho, que eu tinha Flexibilidade. Isso. Você trabalhava com o quê? promotor de vendas. Promotor de vendas, mas que tipo de vendas? Não era venda, não era venda em si. Promotor de vendas era o pós-venda da mercadoria. Vou dar um exemplo. A distribuidora que eu trabalhava era uma empresa que ela vendia miojo, Sim. algumas marcas. Então o vendedor ia lá e vendia, eu ia lá e abastecia o produto, fazia o Sim, merchan. Entendi. Você fazia o contato com as lojas. Exatamente. Bom, já entendi já. É isso. Perfeito. Aí sempre foi um cara comunicativo? Cara, Ou não? mesmo as pessoas falando que eu não... Mesmo eu achando que não sou, as pessoas sempre falaram que eu sou. Perfeito. Que essa parte de vendas, dessa parte de lidar com o público, tudo isso aí Sim. traz um pouco. Traz um Aí pouco. beleza, você não tinha o seu carro, mas você tinha o seu trabalho. Tinha meu trabalho. Já era casado, não é casado nessa Tava época? casado há 4 anos. Perfeito. 2015, casei 4 anos. Ótimo. E aí, o seu amigo falou do aplicativo, você resolveu alugar um carro. Aluguei Que carro foi esse? um Prisma Um Prisma. 2019. Um Prisma era... Aquela frente do Onix ainda? Isso. Isso, a frente antiga. A do Onix, não, não a do Celta. Não, a do Celta. Por não quê? a do Porque eu Celta. tive um Prisma à frente do Celta, preciso te perguntar. Aí, naquela época, o aluguel era R$ 1.600. Em 2019. R$ 400 por semana, é isso?
Mais ou menos. É que você nem... Naquela época você nem tinha noção de contar por semana. Sim, você só pensava no mês. Você pensava, era 1.600 no mês, o que você colocar de combustível e o que você fazia lucro. Era esse o pensamento. Hoje em dia a galera fala por semana, você não fica muito pesado. É difícil. Aí, como foi o seu primeiro dia? Você se lembra direitinho? Cara, meu primeiro dia, Cara, foi uma pergunta legal. Eu não gravo assim, eu não gravo o primeiro dia, mas eu sei que foi empolgante, porque, eu fui fazendo, você não tinha muito critério. Então, tocava, você aceitava. Tocava, aceitava e eu comecei a gostar. Foi passando os dias, eu já gostava de dirigir, eu era uma profissão de trabalhar com dirigir, querendo ou não, trabalhava com o público, diretamente ou indiretamente. Perfeito. Então, foi fácil, você via muitos vídeos que tinha na época já do Marlon. Marlon foi o pioneiro. Foi o pioneiro. Sim, Marlon, depois Floripa, Thomas. Você jogou Thomas também? O Thomas eu não cheguei a ver, eu cheguei mais a ver o Marlon e o Floripa. Perfeito. Então acabou o quê? Acabou que você foi tendo norte. Viu alguns nortes de trabalho, então, de como lidar com o passageiro, como lidar dentro do carro, limpeza, essas coisas. Então, perfeito. Fui indo aos poucos, mas o que me ajudava é que eu não... Óbvio, o dinheiro é importante. Mas eu não foquei só no dinheiro. Eu queria algo que me motivasse naquele momento, que era um trabalho, uma profissão. Perfeito. E aquilo me motivou. Então vamos lá. Me motivava todo dia. Deixa eu entender. Você Desculpa se gaguejar um pouquinho, não, tá, gente? Fica em paz. Gaguejar mais do que eu, amigo. Eu melhorei muito, viu? Então deixa eu entender. Você tava no seu trampo, você não tava feliz, é isso? Não tava motivado. Talvez você não tivesse tão infeliz, mas detalhe, você queria mudanças. Detalhe, eu tinha flexibilidade de horário. Sim. Eu fazia o primeiro roteiro da loja 8 horas da manhã, 2 horas eu tava em casa. Tá, e isso você fazia, era de busão, era de carro, a empresa fornecia carro, o que era? De ônibus. Como que eu fiz quando eu migrei para o aplicativo? Eu fazia o roteiro até as 2 horas de ônibus, voltava para casa, almoçava, rodava das 2 à meia-noite. Isso de que dias? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Então vamos lá. Então você veio de um cara que tinha um trampo, não tinha um carro e pagava e tinha o seu dinheirinho ali. Sim, se era muito ou pouco, eu não vou entrar nesse mérito. Sim. E aí você muda para um trampo onde você não tem registro, você muda para um trampo que depende de você e que você vai ter que correr atrás, que é o aplicativo. Meritocracia. Perfeito? Certo. Então quanto mais você trabalha, mais se dedica, mais você ganha. Sim. Quanto mais você não sabe lidar com o dinheiro, é preguiçoso, não tem rotina, mas você se lasca. Assim. Ponto. Aí você foi lá e alugou o Prisma. Quanto tempo você ficou com esse carro? 2 meses. 2 meses. 2 meses, porque eu sempre achei que o carro alugado, mesmo na questão do IPVA e da manutenção, eu sempre achei que era um dinheiro que iria pro lixo. É a mesma coisa de você comprar um carro, não é investimento, mas é a mesma coisa de você comprar uma casa. Sim, o dinheiro não volta. O dinheiro não volta. Sim. E aí você falou assim, quero comprar um carro pra trampar. Quero comprar um carro pra trampar, porque era isso que eu queria. Quando em uma semana, óbvio que o valor financeiro não é só gostar de trabalhar, o financeiro tem que andar junto. Perfeito. Então, em uma semana de aplicativo, eu fiz exatamente o meu salário do mês de promotor. Perfeito. Eu falei, não, então... E isso que não... Gente, não tinha tanta... Não tinha. Tanto filtro, era menos roleta escuro, russa. Era roleta russa. Exatamente. Então, naquela época, em uma semana, eu fiz meu salário do mês. Eu falei, não, mano, já me encontrei na profissão e numa qualidade de vida melhor. E vamos pra cima. Vamos pra cima. E aí, no 3º mês, eu comprei um carro. Olha que legal. Parou aqui. Agora vamos ver o que eu gravei aqui, pra ver se eu não tô gravando coisa aqui. Beleza. Agora os haters vão cair em cima. Vem. Fala mal, o importante é falar. É inevitável, escutando a sua história, dizer que você teve um progresso aí. Você não tinha um carro, você foi pro primeiro carro, que a gente vai falar qual carro foi esse. E hoje você tem o Nissan Kicks, é um carro bacana. Sim. Pô, é bacana, mano. É um carro que você vai chegar com a tua família e vai se sentir bem passear. Eu tive essa sensação quando eu comprei. É um carro que te gera um conforto. Te gera. É um carro legal. Mas não é só o carro. Não é só o lado bom. Não. Então até agora você foi lá. E vamos lá. O começo da história. Então vamos lá, tá começando o começo da história. E tem história, hein? Calma, Rita, calma. E aí, beleza, você foi lá e foi comprar o carro. O primeiro carro que você comprou, você falou que foi o Onix. Não, eu aluguei o Onix. Qual foi o primeiro carro? Nissan Versa. E por quê? Zero. Por quê?
Zero? Zero. O cara já foi logo. Zero. Eu tenho, tipo assim, eu tenho disposição de trabalhar. Eu senti essa pegada. Sim. Eu trampei, eu vou fazer acontecer. Porque eu sabia o que eu queria, era a profissão que eu queria seguir, então Olha eu não aí. tava de passeio. Então seu amigo sabia. Sabia, ele sabia. Olha que bacana, cara. Olha aí, colega. Olha, ele vai assistir esse vídeo. Vai. É nóis, Iron. É isso aí, Iron. Vou te Tamo marcar junto. depois. Bom, aí você comprou o seu primeiro carro, Sim. o Versa. O Versa. Aí você teve que saber administrar o carro próprio. Como foi essa parte? Você já via, você só trabalhava no Xão ou você já tinha feito Comfort? Na época eu não sei se era Comfort ou Select. Era ainda. Select, o Prisma já fazia o Select, né? Então você já começou com um carrinho que pegava um Select. É que no Prisma, foi o que eu falei, você não tinha muito filtro, porque pra começar, na época do Prisma, em 2019, você não podia nem desligar a categoria. A gente até hoje não sabe se é verdade isso, mas diga-se de passagem, desligar o botão. Desligar agora a entendi. categoria, o botão é verdade. o botão da categoria. Não tinha aquelas janelinhas, desculpa até, licença, gente, eu vou aproveitar aqui. Não tinha isso aqui, gente, Não tinha janelinhas. Não tinha os botões. Então o que era Comfort hoje era, no caso, Select. Então, e aí você tinha todas as categorias ali, né? Então ele não tinha a opção de desligar, agora eu entendi. Então beleza, aí você começou a trampar e o tempo foi passando, e aí você contou a parte boa. Qual foram os tombos que você tomou nesse caminho? Os tombos, depois de alguns anos com Versa, infelizmente você tá na rua todo dia, né? Felizmente você tá na rua todo dia, mas tem os seus problemas de estar na rua todo dia. Sim, claro. Bateram no meu carro. Sim. Uma primeira vez, um caminhão, um dos acessos da Marginal, subiu lá em cima da faixa zebrada, foi marcando a lateral do meu carro, caminhão da prefeitura. Rapaz. Desceu, olhou pra mim e falou: procura seus direitos, caminhão da prefeitura, procura seus direitos. Problema seu, você vira aí. Falei, beleza, eu trabalho e conquisto de novo. Você eu já não sei. Fui. Atitude moleque, eu né? sabia que ia ser problema, caminhão da prefeitura, advogado, ia ser muita dor de cabeça pra ganhar merreca. Eu falei, fui lá, arrumei o carro. Deu um mês certinho que eu arrumei o carro, um mês. Um cara mexendo no celular, na radial, cacetou a traseira. Rapaz do céu, cara. Aí já desci falando, não quero saber se sua mãe tá morrendo, se... Já mudou um pouco. Eu falei, filho, porque cada um bate no seu carro, arruma uma desculpa, né? É, lógico. Foi, esse pagou na padelada, mas pagou. Aí passou um ano, bateram de novo no carro. Eita. O tubarão o foi Versa atingido. tinha um imã, até a última vez que deu PT. Meu Deus do céu. Bom, vocês escutaram a parte boa. Os haters agora, né? Tá vendo? Não compensa. Calma, hater. Amansa o teu coração. Aqui, ó. O cara aqui, ó. Você tá na rua. Aqui, ó. O cara acredita, irmão. É outro papo. Tem que ter Calma, tem que ter fé, irmão. Aí você... Mas deve ter passado uma vontade de largar tudo. Ou em algum momento ou não? Cara, não de largar tudo, mas sabe chateou. Desanima, né? Desanima, eu imagino. Desanima. Mas isso eu vou dar os créditos pra minha esposa. Olha aí, ela tem um pensamento... Nós temos... alguns homens, algumas pessoas têm aquele pensamento de ficar reclamando. E minha esposa... Murmurando, às vezes. Murmurando. E minha esposa, ela é muito positiva. Olha aí, hein? Deixa eu tirar essa você Então... não enxerga. Qual o nome da sua esposa? Simone. Ô Simone, meus parabéns, hein, Simone? Aturar esse rapaz aqui não deve ser fácil. Então... Na verdade, toda esposa do motorista de aplicativo tá de parabéns. Então ela... Simone foi a guerreira. Ela tentava sempre não deixar minha cabeça... Não deixar a peteca cair. A peteca cair, não esmorecer, pensamentos positivos, falar legal, que sempre cara. o lado bom das coisas. E daí quando deu PT, que eu precisei trocar o carro, porque o cara que bateu não tinha seguro. Poxa. Graças a Deus eu tinha seguro, minha franquia era baixa. Eu pensei que não ia dar PT, mas quando fez a vistoria da seguradora deu PT. Eu olhei e falei, já que eu vou ter que trocar de carro, vamos migrar para o Black. E isso que ano, mais ou menos? 21 para 22 veio. Tá. Fiquei 3 anos e meio, 22. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Na pandemia você trabalhou também? Trabalhei. Você pegou aquela época que demorava pra tocar. Na pandemia eu falo que eu me reinventei. Sim. Eu fazia o que tinha na Uber, na 99, e Lalamove, Lalamove não existia ainda. Borzo, que era o Clique Entregas na época. iFood, se bobear. iFood, Rappi, foi o que
Não vou falar que foi bom, mas naquele momento, pelo cenário que tinha... Mas não falta comida dentro de casa. É o básico. Meu, eu não posso reclamar. Eu financiei uma casa em plena pandemia. Eu não posso reclamar. Olha aí, meu irmão, olha aí. Eu não posso reclamar. Se eu reclamar, eu vou estar no meu... Agora até arrepiou aqui. Eu não posso reclamar. Os caras Mano, vamos falar que é mentira esse vídeo. Mano, vamos falar que é mentira e, mano, é aquilo... E ainda comprei sem entrada. Olha aí. Caraca, que coisa, hein? E aí você... Pô, que virada, hein? Mano, virada. Legal, cara. Virada mesmo. Que legal. Um grande virada. Aí, pô, esses tombos vão deixando uma cicatriz, mas também vão deixando mais forte. Ah, sim. Porque eu nunca pensei em sair. Eu sempre, pra mim, eu quero sempre... Você gostou desse trabalho? Eu gosto. Essa dinâmica de trabalho e tudo mais. Hoje, talvez hoje eu esteja mais um pouco desanimado, não pela minha profissão, mas sim o que os aplicativos estão nos entregando. Bom, isso é bom, porque a gente precisa entrar nessa parte aí no vídeo também. Então, aí você nunca desistiu, foi lá e aí você comprou o primeiro Kicks. Primeiro Kicks, 2018, usado, 40 mil quilômetros rodados. É igual que eu tinha, 2018. Só que tem um asterístico. O carro tinha 5 anos de uso, 4 anos de uso, 2018 para 2022, 4 anos? 5 anos. Ah, nem lembro, mas... Mais ou menos isso. Não sei, não vou fazer conta agora, gente. 40 quilometragem baixa. Comprei na Nissan. Só que um carro que, depois que eu tive ele, você vê que era um carro que a pessoa só usou, trocou óleo, trocou... Não fez as manutenções. Não fez as principais manutenções preventivas. E aí você pegou um carro na concessionária, mas que tava deixando a desejar. Aí começou, eu já tive que trocar o óleo do câmbio com 2 meses de carro. Que você roda mais ou menos 10. Caraca, velho. Aí a pancada foi forte. Aí no 3º mês de carro, experiência de carta já há um bom tempo, eu infelizmente bati a primeira vez, ocasionado por mim. Já foi todo o dinheiro que eu tinha feito em dezembro, lucro, eu tive que arrumar o carro, que foi erro meu. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, e algumas pessoas talvez não entendam, é sobre você tentar guardar um dinheiro. Nem sempre a gente está preparado, é muito fácil falar. Mas pelo custo de vida que hoje é difícil. O aplicativo vai ter imprevistos. Você vai ganhar um dinheiro bom hoje, mas você vai deixar esse dinheiro ou na peça, ou na batida, ou em alguma coisa. Por isso que a gente não pode tentar subir tanto o custo de vida, mas vai subir, ponto. Então o custo de vida está aumentando muito. E isso ajusta também a margem de ganho do motorista. Sim. E aí você tá com essa primeira Kicks, teve esses imprevistos na Kicks. Começou a me dar os problemas, eu meio que desanimei. E outra coisa... Isso quando, mais ou menos? Eu fiquei com a Kicks de 22, setembro de 22... Não. Setembro de 22 a julho de 23. Tá, vamos lá. Eu acho importante, não interrompendo a sua história, mas eu gosto de falar. Eu tenho a opinião de que houve uma falsa demanda de Black por conta do pós-pandemia. Então muita gente hoje fala assim, o Black tá ruim. Tudo bem. Mas ali foi criada uma falsa demanda. Eu tive um bom final de ano de 22. Sim. Foi bem a Copa do Mundo, então dinâmico sangrava. Só que quando eu peguei a parte baixa do Black, eu desesperei. E tudo que estava acontecendo com a Kicks acabou me desmotivando também. Então eu falei, vou dar 2 passos para trás para dar um para frente. Tá, e o seu passo para trás qual foi? Um Cronos. Aí você foi pro Cronos. Fui pro Cronos. Ah, agora me recordei. Ele, quando a gente se encontrou, ele falou. Então ele foi pra Kicks. Aí, olha só, gente, presta atenção. Teve o boom do Black. E teve, por quê? Porque muita gente ficou sem carro. Veio a pandemia. As pessoas iam comprar um carro, demorava 6 meses, 8 meses pra chegar um carro. O pessoal não queria andar de transporte público. Aí o Uber X não ligava o ar-condicionado. Então a galera criou uma falsa demanda do Black. Mas se eu fosse... Isso eu sempre falo também. Mas assim, não tô falando que foi certo eu ter comprado a primeira Kicks. Sim. Que talvez eu teria que ter pensado mais, me organizado mais e ter continuado na categoria que eu tava, pegar um carro... Tanto é que agora você tá com a Kicks de novo. Entendeu? Pra eu tentar vir pra essa Kicks do jeito que eu vim depois,
com um custo menor. E isso aí nós vamos chegar lá. Por que eu quis falar isso? Porque às vezes você vai estar vivendo um momento ruim, daqui a pouco você vai viver um momento bom. Daqui a pouco você vai viver um momento ruim e vai ser sempre assim. E o problema tá aqui, você tem que trabalhar a sua cabeça sempre. Aí beleza, aí você começou a ter os imprevistos. Quebra carro, isso, aquilo. Sim. Um passo pra trás. Vendeu a Kicks, pegou o Cronos, é isso? Fui, entreguei a Kicks pro banco. Praticamente ficou no 0x0. Fiquei no 0x0. Fui, comprei um Cronos que eu não consegui tirar no meu nome naquele momento. Perfeito. Todos os meus, até o Cronos, foi todo o nome da minha esposa. E na época do Cronos, ela tava com a carteira vencida. E por causa disso, eu paguei R$300 a mais por parcela, porque ela tava com a carteira vencida. Perfeito. Então eu já paguei um valor um pouquinho alto, eu achei, no Cronos. No Cronos, perfeito. Mas eu tinha dado um passo para trás, questão de demanda, X, Comfort. Você desesperou porque achou que assim, o Black vai morrer e pelo menos no Cronos achei que ia economizar demais e falei, não, vou dar um passo para trás. E não foi ruim, tá? Que eu evoluí. Beleza. Eu não vou falar qual foi a sua experiência quando você foi pro Cronos? Melhor que da com a Kicks, por incrível que pareça. Melhor do que a experiência primeira. Porque eu comecei a entender a questão do ganho por hora. Entendi. Não só ganho por KM. Perfeito. Que com a Kicks, beleza, você tinha essa questão, mas você não tinha aquele... O bom que é hoje nessa visão. Perfeito. Aí as pessoas faziam R$500 na internet. Eu falava, mano, mas é impossível, cara. Eu trabalho 10, 12 horas, 420. Entendi. 430, 400. Porque você se apegava muito ali... valor KM. Valor KM e valor, talvez, categoria. Categoria, exatamente. E o que vale no fim do dia é um pouco a quilometragem também. É a quilometragem também, porque o carro gasta por quilômetro. Sim, perfeito. Aí você foi pro Cronos e aí você... saiu da zona de conforto das corridinhas curtas do Black e tal. Sim, sim. Começou a fazer mais Comfort, mais X, o que você fazia? No horário de baixa demanda, X pra qualquer lado de São Paulo, pagando bem. Focava muito na hora. No horário de pico, dinâmica, Comfort. Comfort. Era um atrás do outro. E aí você já tinha o lastro do Black. Do Black, pra exatamente, te dizer, tenha um pouquinho de paciência que vai vir. Exatamente, você vai pegando experiência. Perfeito. Gente, eu não tô falando que você é o perfeito aí no vídeo, não, cara. Eu sou humano. Nós erramos as estratégias. Todo mundo erra, irmão. Mas a principal virtude é você tentar reconhecer seu erro. E aí você foi calejando, Fui calejando, aprendendo. Aí comecei a fazer metas que com a Kicks eu não fazia. Eu fazia com o Cronos, mais de R$500, 600, e não fazia com a Kicks. Eu falei, cara... Mas aí você já traçou um plano mental. Um plano mental. Quando você vai gravar, eu já sei tudo que eu vou fazer no dia. Sim. Pode parecer que não, vai acontecer essa diversidade, mas eu já tenho na minha cabeça mais ou menos o que eu quero fazer. Então você sabia... E eu tô guiando a conversa, gente. Eu procuro guiar a conversa porque o vídeo é longo. Às vezes as pessoas falam, você não deixa falar. E eu também não tenho a artimanha de ficar conversando. É até bom você guiar. Fala assim, o Daniel não deixa falar. É que eu tento guiar a conversa pra mim chegar num ponto. Não, mas é até bom você guiar vídeo. Porque acaba ficando... Isso. Se eu esqueço alguma coisa... Então na tua cabeça, você já sabia que no horário de pico era Comfort, na dinâmica, promoção, turbo, essas paradas. Era isso. Horário de baixa... Xão. Ganho por hora. E aí no final do dia você equilibrava. Equilibrava, exatamente. E aí você abriu sua mente. Abri minha mente e comecei fazendo as metas. Começou a melhorar. Foi indo, comecei a melhorar, valores bons. Um carro que fazia X e Comfort não fazia bag, o Cronos não fazia bag. Perfeito. E fui indo e até que um dia eu fui passear no shopping de Canduva com a minha esposa. E nós fomos no outro shopping, mas foi por acaso. Tava andando lá, olhei o Versa. O novo. Sim, o Versa novo. Aí entrei. Olhei... É aqui que você dá, né? Eu entrei, eu falei, caramba, um dia eu volto para automático. E eu olhei assim e falei, cara, da hora, né, meu? Bonito. Só que quando eu entrei, mas foi para caroçar mesmo. Eu entrei, olhei e falei, caramba, um dia eu volto. Porque o automático, querendo ou não, é um conforto maior, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Você fica 10, 12 horas, ou até mais, 13 horas na rua. Não se estressa. Você já cansa, que é normal, é um trabalho. Então, com carro automático fica muito
mais confortável, gente. Não tem como... Tem como comparar. Como comparar. E eu já tinha conhecido o carro automático, né? A primeira Kicks. Então, quando eu vi o Versa, eu olhei, beleza. Falei, mano, quem sabe um dia e tava saindo da Nissan. Perfeito. Eu olhei fora da Nissan no corredor, lá no auto shop, e fica os carros. Isso, né? tem os carros. Tem os carros que ficam ali. Atenção. Eu olhei pro Versa, 106 mil. Eu olhei pra Kicks, 106 mil. Falei, oxi. Tem coisa errada aí. Um entrando no Black e outro não. Mas beleza. E acabei não... Fui embora. Só que eu conheço o vendedor da Nissan. Perfeito. Liguei pro vendedor da Nissan e falei, Robson, fala a primeira coisa. Quanto ficaria a prestação desse carro com tanto de entrada? Ele, tanto. Eu falei, mas eu pago 400, 500 reais a menos no Cronos. Perfeito. Aí me ficou aquela pulguinha, entendeu? Virou a chave, né? Virou a chave, falou mesmo, 500 reais a mais ou a menos? Óbvio, é 500 reais, gente. Não tô falando que 500 reais não é claro, nada, tá? Mas é 100 reais por semana. Exatamente, entendeu? É 100 reais por semana. E você consegue ganhar 100 reais por semana a mais no Black. Então... Ou te proporciona mais conforto no câmbio automático. Exatamente. É tipo assim, é o preço do conforto, ponto. Aí eu fui lá e passei a ficha. E aí pegou a Kicks. E ainda, por ser motorista de aplicativo na Nissan na época, não sei como tá hoje em dia, por você se apresentar, você mostrava que era motorista de aplicativo, você ganhava 6% de desconto. Olha aí. Eu paguei 100 mil no carro de 106. Olha que beleza, cara. E aí você entra nesse carro Aí eu agora. vim pro Black. Aí você vem pra esse carro e aí essa história volta pro Black com mais experiência. Que te desesperou em algum momento. Desesperou em algum momento com mais experiência, sabendo que você é Black, cara. Mas cada um trabalha de um jeito. Não tem nada certo e nada errado. Você não é carteirada só Black. Se você quiser fazer um Comfort... Se você estiver na área de atuação que você não tem Black, você vai ter que fazer um X pra sair, cara. É isso aí. Óbvio, não é fazer qualquer X, é fazer um que tá valendo a pena, óbvio. Claro, porra, aqui só tem adulto, né, velho? Meu, é que, que hoje as pessoas pegam muito... Não, e eu falo isso porque eu me perdi nisso. Há 1 mês, 2 meses atrás, eu tava aqui louco, falando, mano, peraí, eu sou Black, mas a demanda tá baixa. Mas aí... E aí, o que eu faço? Mas eu posso te contar um segredo? Quando era o Black da raiz lá atrás, quando o dinâmico era multiplicador, batia 1.8, os caras desligavam o Black e faziam o X. Com certeza. E nessa hora ninguém se lembrava que o passageiro... É. Na hora que tá pagando mais, filho, então eu entendo plenamente. Eu quero fazer uma conexão entre esse vídeo e o vídeo que eu gravei essa semana passada, que eu falo, se você tá no fundo do poço, assiste esse vídeo. Sim, eu assisti. Assistiu. Ali eu falo sobre os colegas que têm Corolla híbrido. E eu falo que a maioria dos que eu conheço que tem, eles foram, quebraram, saíram do aplicativo, voltaram, se arrependeram, foram pro X, foram pro Comfort, voltaram pro Black. E aí o cara, depois que amadureceu, ele comprou o carro que ele queria. E não tem nada certo e errado, é aí o cara hoje comprou, meu vizinho, eu tenho outros colegas que comprou um Corolla igual ao meu. Mas olha a maturidade. E agora eu tô dando o exemplo nesse vídeo do colega aqui, do Davi. Ele começou com o carro alugado, gostou do trabalho, comprou o carro dele, subiu pro Black, talvez se precipitou, quebrou. Sim. Diminuiu pro Comfort e hoje voltou pro Black. E se um dia tiver que diminuir pro Comfort, não tem problema a vida algum. é assim, cara. A gente tem que ter flexibilidade. Se o aplicativo não tiver uma melhora no futuro, você tem que se basear no custo, gente. É o custo. O que manda é o custo. Quanto e aqui, menos. ó, E aqui, quanto. Vocês têm que entender, quanto menos você gastar com o seu sócio, que é o carro, e o aplicativo. O aplicativo não tem como. Então tem que ser com o carro. Quanto menos você gastar aqui, te sobra mais no bolso. É isso aí. Isso você aprende com o tempo. É calejando, é experiência. É calejando. Então, escute as pessoas que estão na internet. Bom, procure boas pessoas para seguir. Perfeito. Como o Daniel, como o Luqueco, como alguns que eu sigo, acompanha. Eder Metas, que você vai ter sucesso, cara. É o que eu falo, absorve as coisas boas. Não é pra seguir exatamente o que ele tá fazendo. Jamais. Mas absorve o que é toma bom. como norte. E o que é ruim, cara, você diz assim, isso eu já testei e não gosto. Pega a parte boa, vou testar. É assim, cara, tudo na vida é assim, Você toma como norte, cara. O ser humano, ele vive em sociedade e a gente aprende com o colega, com o nosso erro, com o nosso acerto. A gente vive em sociedade, cara. Então a gente acaba se baseando pelo colega, às vezes até tomar algumas atitudes. Mas agora eu vou no ponto crucial, tá? Primeira coisa, e a última vai ser as críticas ao aplicativo. Ah, sim. Primeiro,
Se você pudesse aconselhar hoje um motorista que está começando ou que está com dificuldade, qual é o conselho principal que você daria? Para começar, entender que o aplicativo você tem que ser focado, não é bancário, não vai começar às 10 horas da manhã e parar 4 horas da tarde, não vai ganhar dinheiro. Perfeito. Você vai ter que, foi o que eu falei, você vai ter que se basear pelo custo. Então, coloca no ponto do lápis, quanto vai te gerar de custo, combustível, o valor do carro de prestação, um seguro, uma proteção veicular. Perfeito. E ver quanto você vai precisar fazer para manter a sua vida e dividir pelos dias que você vai trabalhar. Perfeito. Não faça loucura. Não faça conta muito justa também. Não faça conta justa, exatamente. Não faça loucura. Se você fazer R$500 no dia, tente gastar de custo e com a sua vida 300, para sobrar 200 para você fazer coisas posteriores. Ah, Davi, você está fazendo isso? Não, estou aprendendo. Até hoje eu estou aprendendo. Por quê? Porque a vida é assim. A vida é assim, cara. E o custo de vida aumentou muito, a vida né? não é... Isso eu aprendi, eu sou um cara ansioso. A vida não é do jeito que você quer, é do jeito que acontece. Óbvio, você tenta fazer sempre o melhor. Eu saio de casa pra fazer o melhor, você sai de casa pra fazer o melhor. Mas não é do jeito que você quer. Tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste. Tem dia que você tá desanimado, tem dia que você tá murmurando, tem dia que você tá sendo aquela pessoa que tá colocando as pessoas pra cima. Sim, exatamente. A vida é isso. Exatamente. É importante o que você falou. E aí, eu queria acrescentar o ponto sobre uma coisa que eu já falei algumas vezes no canal. O mês tem 30 dias. Mas se você puder fazer a base do seu custo em cima de 22... Se você precisar trabalhar os 30, você trabalha. Mas se você puder também fazer em base de 20, 22, 24 dias, tenha sempre uma margem de segurança de dia. Porque você pode ficar doente, o carro pode bater, pode quebrar. As adversidades vão acontecer, não é verdade? Sim, verdade. Isso é normal, né, gente? Faz parte do dia a dia, cara. Olha o tanto de gente que tem na rua. Olha como que é o trânsito. A loucura, aqui, é moto passando. E você tem que ficar preocupado com moto, com carro. Dependendo da região de São Paulo, você ficar preocupado com moto, carro, ladrão que vai quebrar o vidro. Infelizmente hoje é assim, você tem que viver. O mundo é um GTA, mas não é um videogame. É um GTA, mas não é um videogame. Gostei da sua afirmação, é bem por aí mesmo. Entendeu? É um GTA, mas não é um videogame, gente. Então tem que ir pra cima, cara. O mundo parece ser o GTA, mas o mundo real é complicado. Não é, cara, infelizmente não tem o que fazer. E assim, você tá dando as dicas de controle financeiro, segurar a grana, tudo ótimo. A gente fala, todo mundo fala, mas o difícil é colocar na prática. Eu costumo dizer o seguinte: eu consigo resolver todos os seus problemas, mas eu não consigo resolver os meus. Porque resolver o problema dos outros é fácil, o difícil é resolver os problemas. Porque então a gente tá falhando aqui, mas eu não conheço problema. Uma coisa é projeção, outra coisa é você de fato conseguir fazer algumas coisas. E assim, mas horário, essas coisas, você liga muito pra isso? Ou você acha que o que vale é a rotina? Eu sou um cara que não sou muito produtivo na parte diurna. Eu tenho dificuldade para acordar cedo. Perfeito. Então eu prefiro sair entre 8 e 9 horas da manhã e ficar até 10, 11, meia-noite se precisar. E faz o seu dinheiro. E fazer meu dinheiro. Mas poderia acordar mais cedo e poderia ser melhor, porque você sabe que a parte da manhã acaba sendo melhor alguns dias. Às vezes não. Às vezes não, né? Eu faço sempre porque é a minha necessidade. Sim, o que eu prego muito no canal, tem pessoas que vêm falar, eu saio no seu horário, não dá certo. É porque o horário que eu faço, a gente vai começando a aprender, ó. Naquele lugar ali, ó, tem corrida. Aqui não tem. Sim. Eu vou pra lá. Isso aí é experiência, que nem você. Um negócio que eu fiz... Você sai às 8 e você já sabe mais Um negócio ou menos que eu duvidava, gente, e eu fiz. E eu fiz ontem. Eu mandei até mensagem pra um amigo meu. Tá vendo esses ícones aqui? Isso é top. Tá vendo esses ícones aqui? Eu nunca tinha feito. Eu fui, navegar até ele. Cliquei Isso. E naveguei até ele. Que agora tá offline. Não. Foi. Sim. Eu cliquei e fui até ele. E toca. Ontem, as 2 vezes que eu fiz isso, tocou. Eu não sei se você já viu. Eu já vi. Só que falei, isso aí é uma besteira. outra dica eu falava, também. isso aí é besteira do Daniel. Se liga. Isso aí. É verdade. Outra coisa é você tá navegando e você tem o outro celular como eu em tenho corrida para olhar onde tá as demandas de dinâmico. Isso ajuda muito. Você abre no outro celular. Em corrida, você se desloca e você vai vendo aonde tem a projeção. Sim. E essas setinhas aqui, em alguns casos, ela dá projeção da onde vai ficar a tarifa dinâmica também em alguns horários. Isso funciona. Funciona. Eu já testei. Eu também... Funciona bastante.
Eu duvidava, mas eu... Não, funciona, cara. E aí, beleza. Então, basicamente, essa dica que você dá pra galera, também a pessoa não adianta querer trabalhar no horário que ela não consegue ter rotina. Não adianta. Fica improdutivo. Então, o que acontece? Hoje em dia, você dá pra perceber que segunda-feira, passou das 8 horas da noite, parece domingo chuvoso. Cara, some as pessoas, parece... parece meia-noite. Segunda-feira de manhã, mano. Eu costumo dizer que segunda é até meio-dia. Só que é meu rodízio. Não, mas você tá... Eu trabalho no rodízio. A Kicks era meu rodízio também. Aí você dá o seu jeito de trabalhar. Eu trabalho no rodízio. Eu fico nas áreas que não pegam... Isso também é parte da experiência também. Sim. Agora vamos lá. É importante dizer, você acha que o motorista... Bom, pela sua história dá pra perceber o seguinte, não é sobre a categoria, é como tá a sua fase. Então não é o cara trabalhar no Black é melhor do que trabalhar no Comfort, que é melhor que trabalhar no X. Não. Eu acho que a vida da camarada vai estar adequada. Se o cara tá pagando... Porque você vê muitas pessoas hoje pegando um carro elétrico pagando 3, 4 mil reais por mês. Até mais. Gente, mas um mês ruim aí que você for fazer, se você conseguir fazer 500 reais por dia, isso vamos colocar assim, trabalhando 5 dias na semana. Sim. Você vai fazer 10 mil, você vai pagar 5 contos só de carro. Você vai ficar no fim com 3 mil no teu bolso. Entendeu? Aí os outros custos que você tem... Tem que ter um pé no chão. Eu acho que você tem que ser um pouco... Isso. E isso eu falo e reitero de novo. Eu aprendi com o tempo. Perfeito. Quando você é CLT, quando você trabalha por uma empresa, você tem a cabeça de trabalhar para os outros, então você não... Teoricamente, você fica nem aí com questão custo. Vai cair o vale no dia 20. Eu tenho que pagar isso e isso. Acabou, isso aí. Quando você começa a trabalhar pra você, que querendo ou não, o aplicativo, você tá trabalhando pra você. Você tá trabalhando, prestando serviço pra um aplicativo, mas trabalhando pra você. Cara, é isso Você aí. tem que ter toda a organização, tem que ser sua. E isso você só aprende, ou você aprende olhando os vídeos do Daniel e de todos, ou se você for um cara meio cabresto como eu já fui, você aprende com o tempo. Com o tempo. E você aprende na dor também. Exatamente. Porque a vida é assim. A gente aprende tomando uns tombos. Exatamente. Agora vamos à parte que eu acho mais fundamental. Essas empresas aqui, adesivinho aqui. Cara, o que você gostaria de falar para Uber e 99 Pop, InDrive, em relação a como elas agem com o motorista? De parceiro não tem nada, né? Sim. Infelizmente, a situação hoje... Eu vou falar muito da categoria X. Perfeito. A X tá deplorável, cara. O X tá deplorável. O Comfort, dependendo do período do dia, tá tocando como que fosse uma corrida X. O que seria para ser uma corrida razoavelmente boa. E o Black também tem hora que... Não vou negar que não tá dos melhores cenários, não. Já foi melhor. É inaceitável as empresas, sabendo que o custo de vida aumentou, e elas continuarem querendo ter a margem alta delas. Eu tava em Guarulhos anteontem. Eu fui para o aeroporto, não peguei a volta, aí vim fatiando até voltar pro centro. Tô com uma corrida na Vila Maria, eu habilitei o X, tô com uma corrida na Vila Maria pra Jaraguá, lá em cima em Perus. Perus, tipo de Jaraguá. R$29, 22 km. Eu fiquei impressionado, cara. Quando era multiplicador, eu saía lá da minha casa para Chapecó aqui pro Brás. Me pagava antes, lá vou colocar até 2017, me pagava em torno de R$45. Hoje toca por 28. Então é uma vergonha. É uma vergonha. Então é isso. Elas deviam ter vergonha na cara. Não é isso? Aí as pessoas vêm, mas por que então você tá reclamando? Então por que não sai do aplicativo? Porque aqui no aplicativo, se você souber trabalhar, é meritocracia. Se você saber escolher as corridas, você vai conseguir ganhar um dinheiro. Óbvio, não é fácil. Tem dia que vai ficar 12, 13 horas na rua, mas você vai levar seu ganha-pão pra casa. Só que
tem que ser desse jeito, escolhendo corrida. Se não escolher corrida, não ganha dinheiro, quebra. Você vai ver, você vai achar que ganhou dinheiro no primeiro mês, vai achar que ganhou dinheiro no segundo, no terceiro você tá quebrado. Você não consegue, você não tem mais capital de dinheiro para pôr combustível, você não tem mais nada. Por isso você vê um monte de motorista com o passageiro e para no posto para colocar 30 reais. Entendeu? Porque às vezes não tem 30 reais. Não tem 30 reais para colocar de combustível. E assim, é culpa sim das empresas de aplicativo, mas eu acho que é de propósito. Ah, sim. Porque elas precisam de Sim. ter a galera que entra e sai, a rotatividade. E quem ganha dinheiro, eu acho importante o que você falou. Por que continuar? Por que o Davi, o Daniel, o fulano continua? Porque ele entendeu que você tem que recusar 20 corridas para fazer uma corrida que vale a pena. Porque tocou essa Paperus R$28, mas pode ser que toque uma outra Paperus pagando 45. Sim. Porque quando o passageiro não é atendido, a Uber, para não perder o passageiro, ela vai oferecer mais. E se às vezes não vem no X, vai no Comfort, vai no Black. Porque o passageiro que tem pressa e no compromisso ele paga. E aí mesmo. É isso que você, motorista, tem que saber. A gente tem que boicotar as corridas ruins para poder as corridas boas vir. Semana passada mesmo, eu peguei uma no Black para o aeroporto de Guarulhos, pagando R$63 para mim. Boa, uma corrida boa, do Tatuapé pro... É o preço. O passageiro pagou R$100. R$100, quase R$40 de taxa para eles. E não que o aplicativo, beleza, ele tem que ganhar o dele porque tem toda a tecnologia. Mas do jeito que tá se ganhando, é 10%, é 10%, é 20%, é 20%, é 40%, é 40%. Mas fala realmente qual que é a taxa. Não fica maquiando no aplicativo falando, sua taxa na média do mês foi 25%, que é mentira, cara. Eu não consigo acreditar que a média foi 25%. Não, é muito mais. Eles conseguiram criar um sistema onde eles aumentaram o lucro deles. Sim. E quanto o custo de vida aumentou, o lucro do motorista, se ele fizer todas as corridas, diminui. Se ele for seletivo, ele mantém. Se ele fizer todas, ele diminui o lucro. A Uber 99, ela ganha muito mais, porque eles entenderam e sabem jogar o jogo hoje. Foi que nem sempre você falou, o aplicativo ele não quer o profissional, ele quer o amador. Exatamente. Ele quer o amador. É no máximo 30% que ganha dinheiro. Eu ele quer o amador, porque 70% faz parte da massa de manobra das empresas. E eu não falo, eu não tô falando contra os que faz renda extra, tá? Tem a SLT e faz renda extra. Renda extra que ganha mais do que motorista que trabalha direto. Mas se souber trabalhar, ganha dinheiro. E se trabalhar no horário de pico, ganha mais ainda. Entendeu? Porque ele trabalha nos melhores horários. E tem cara que é renda extra que escolhe corrida. Exatamente. O problema tá aqui na cabeça de cada um. E principalmente, quando o cara tá ferrado, desesperado, ele vai fazer qualquer coisa. Vai. Devia de ser o contrário. Vai porque aconteceu comigo. É isso que acontece. De você olhar e falar, vou ficar parado, vou fazer essa, você tá pagando R$39 a hora. Já aconteceu. Quando você precisa de pagar uma conta, de levar o leite da criança, o cara vai... E é isso que as plataformas querem. E alguma coisa que é relacionada à psicologia, eles devem saber, porque eles sabem como funciona o comportamento humano. E mais algum recado pra eles? Cara, não desistir, entender como recado pra Uber 99. Pra Uber 99? Mano, respeita nós, respeita a profissão. Dá valor pra profissão, cara. É uma profissão, o aplicativo hoje não é mais uma renda extra. Não trata a gente como um pedaço de carne. Não é mais uma renda extra. Óbvio, tem muitas pessoas que fazem, mas eu não tenho números disso. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que só trabalha com o aplicativo. Então é uma profissão. Sim. Davi, mas tem muitos motoristas, chega os passageiros, tem muitos motoristas que trabalham de qualquer jeito, que trabalham de boné. Gente, infelizmente, não tem uma... A culpa é das empresas. Não tem uma qualificação. A culpa é das empresas. Elas fizeram por onde? Não tem um curso... Não que tenha que ter um curso, mas não tem um negócio que fala assim, você tem que ser assim. Não tem uma fiscalização. Que, se você não estiver andando do jeito que tem que estar, você vai tomar uma multa. Porque se tivesse, você teria. Mas, cara, vamos ser sinceros. Pouca gente vai investir tendo pouco custo. Tendo pouco retorno. Aí você óbvio. Desanima e faz de qualquer jeito. Exatamente. E aí, a dona Uber da 99 em drive se esquece que o pneu careca do motorista, que tem pessoas ali. E que se o motorista ele tá desesperado e não arruma o pneu, é culpa do motorista, é claro. Por quê? Porque o pneu tá careca, tudo. Ele tem que lidar com vida. Sim. Só que elas são, sim, coniventes e elas estão provocando
A palavra é cúmplices. Elas são cúmplices dos veículos com pneu careca, dos veículos com manutenção ruim, porque a empresa não dá condição. Nesse sistema onde toca uma corrida que o motorista perde e outra que ele ganha, se o motorista escolhe errado e mais perde do que ganha, você acha que ele vai arrumar o carro dele como? Não tem como. Não é verdade? Porque tá tudo baseado no custo. Exatamente. E também do motorista ter a organização, cara. Não adianta você... Exatamente. Ah, não tem um cartão de crédito pra colocar combustível. Não tem... Meu, ganhou R$400 naquele dia, tira 100 pra você colocar o capital de giro do próximo dia. Perfeito. Não adianta você pegar o 100 e gastar com qualquer outra coisa, porque você não vai trabalhar outro dia, cara. Muito bom. Entenda que você é seu patrão, então você tem que cuidar do seu... Eu costumo dizer o seguinte, não acredita que Uber 99 vai passar a mão na tua cabeça. Infelizmente, os aplicativos não estão preocupados. Eu vou usar um termo bem pesado. Tem gente que tem o papai e a mamãe que sempre tá ali, na presença. Precisou de alguma coisa, o filho tá aqui. Sim. Mano, a Uber e a 99 não é a pessoa que vai estar ali na hora que você precisa. Ela vai ser aquela pessoa que foi ausente na hora que você precisou. Não, coloque na tua cabeça, não dependa do auxílio de Uber 99. Não dependa que eles vão te ajudar na hora que você mais precisa. Não dependa que eles vão fazer por você. Você tem que fazer por você. É o seguinte, né? Eles colocam assim, eu tenho isso, se vira pra escolher uma corrida boa ou ruim, problema teu. O seu sucesso é problema teu, o seu fracasso é problema teu. É isso. Meu amigo, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Estamos quase chegando na Paulista, foi legal. Foi legal, te conhecer. Top, depois vamos trocar Espero que o conteúdo ficou legal. Isso, foi top, cara. Foi top? Foi top. Já deixa seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo. O que você achou? E Tamo junto. O nosso amigo aqui. Ele me falou um negócio. Vocês viram que tem o negócio do Thiaguinho aí, como que é? Da música do Thiaguinho. De cantar a música do Thiaguinho, aí fazer um vídeo. A esposa dele falou que ele precisava de fazer. Você canta? Você canta? Não, canto nada. Canta aí, canto mano. nada. Canta aí uma palhinha pra nós. Tá com vergonha, né? Vergonha, você canta, tá fora. Não sei cantar não, canto mal pra caramba. Tá vendo? Aí não quis, ó. Não, tentei ajudar ele. Tentei ajudar ele. Qual é o nome dessa Simone. Ô, Simone, eu tentei. Teve a oportunidade. Já desbloqueei muito hoje, que eu sou gago, eu não gaguejei quase. Isso aí, mano. Tamo junto, meu irmão. Valeu, que obrigado, Deus te abençoe. E tamo junto até o próximo próximo vídeo. Valeu pelo conteúdo, pela experiência. Tchau, galera. Valeu.